Saudações, meus bravos guerreiros. Como podem ver, após muito tempo, o Informa Curiosos voltou. Desta vez, eu venho novamente por um motivo de uma resposta ao canal. Na verdade, pode-se dizer que é mais uma contestação. Eu venho aqui para dar especificamente uma resposta a um comentário ao canal Narrativando sobre um vídeo que ele fez recentemente sobre a popularidade de Solo Levels e dos porquê haver tantos protagonistas apelões recentemente. Antes de continuar, devo dizer que eu não tenho nada contra o canal do cara, diferente de muitos outros canais pelo YouTube. É um canal que eu não tenho muito conhecimento, eu só vi esse vídeo dele especificamente, então eu não venho aqui criticar o conteúdo dele. Na verdade, eu nem concordo totalmente, mas assim como eu não discordo totalmente do que ele falou. Eu venho dar aqui uma resposta apenas porque eu discordo de um ponto principal na parte sobre o porquê de haver tantos animes com protagonistas apelões. Pois bem, antes de continuar, mais uma coisa, quem estiver vendo esse vídeo provavelmente já vai estar inscrito lá, mas quem não estiver, se inscreve no canal do cara. Querendo ou não, ele fez um vídeo muito interessante, eu gosto do tipo de conteúdo que ele produz, então vale a pena você dar uma olhada no canal dele. Pois muito bem, vamos começar. Para quem está totalmente perdido nesse vídeo, não tem muito conhecimento sobre o que aconteceu, sobre o que eu estou falando, eu vou dar um breve resumo sobre tudo o que foi dito. O canal Narrativando, com o narrador como o seu locutor, é um canal que fala muito sobre animes e coisas parecidas, e ele tem um certo ponto até que filosófico, vamos por assim dizer. Ele explica algumas coisas que acontecem, alguns casos específicos de animes e coisas por aí. Eu sei que eu não vi muito, mas só por esse vídeo já dá para notar de fato que o canal dele é bem interessante, me chamou a atenção, mas eu não posso discordar, eu não posso discordar de que eu também tenho coisas contra. E é sobre isso que eu vou falar. No vídeo dele, sobre os protagonistas apelões e Solo Levels, ele chegou a comentar sobre o motivo, no começo do vídeo, apesar de ser sobre Solo Levels especificamente, o motivo ao qual há tantos animes de protagonistas apelões. Você vê realmente, de fato, uma quantidade absurda de animes com enredos muito próximos, protagonistas praticamente iguais, e eu concordo totalmente com ele em diversos aspectos desses, tais como o que isso é extremamente comum, que ao mesmo tempo isso tira um pouco da graça da história, os protagonistas tão fortes a ponto que mesmo uma catástrofe, uma calamidade, um Armagedon não seja algo efetivamente válido, que não vá de fato causar qualquer problema ao protagonista, ou que os leitores, as pessoas que assistem não vão notar, não vão ficar assim esperando que ele vá perder. Não existe dúvidas sobre isso. E isso é um ponto que eu concordo fortemente com ele. De fato, esse número de animes surgiu e aumentou muito. E esse é o ponto principal que eu concordo. Isso tira muito a graça de diversos animes. Vocês podem se sentir à vontade para discordar, mas eu mesmo discordo um pouco desse ponto. Mas de uma forma generalizada, é fato, isso tira a graça muito dos animes. Os animes, o problema não é apenas eles serem muito genéricos, mas na parte genérica deles não ser efetivamente produtivo, o que de fato é um grande problema. O anime, assim como qualquer obra, não tem um problema tão grande sobre clichês. Algum vídeo mais à frente talvez eu chegue a falar sobre isso, porque clichê não é necessariamente ruim. O problema é que muitos dos clichês são aquele tipo de coisa que não faz muito sentido, ou que, se você for parar para pensar, é mal elaborado demais, e por conta disso acaba perdendo a graça.
Por isso que na grande parte dos animes, de todas as obras, na verdade, não me refiro só a animes. Aliás, isso é muito mais comum em filmes, séries, seriados e animações de cartoon que não sejam de animes em si japoneses do que efetivamente em animes. Se você for ver hoje em dia, praticamente nenhum filme é muito original e, além disso, nenhum filme é muito bem feito. E isso é um ponto que não se restringe só aos animes, como eu falei. Ao contrário, os animes, inclusive, são os que mais inovam nesse ponto, pelo menos ao que eu percebo. Mas, para não fugir muito do assunto, vou retornar logo ao tema. Existe um forte ponto que eu discordo dele. No seu vídeo, ele chegou a falar sobre alguns animes, ele chegou a mencionar sobre One Punch Man, sobre outros animes tais como um monte de animes genéricos, Mahoka Koukou, Sword Art Online. E aqui vem um primeiro ponto, a qual eu devo uma crítica, digamos assim, ao que ele falou. Nem todo anime com protagonista apelão, como ele definiu, o que eu também tenho visto por essa definição, um protagonista overpower demais, é ruim. Como eu disse, uma obra não necessariamente precisa ser clichê para ser ruim. E assim como nem toda obra clichê vai ser ruim. E esse ponto é essencial para nós vermos. One Punch Man é uma obra com protagonista apelão demais e que ainda assim tem seus pontos positivos. Mesmo se você considerar que é uma sátira, existem outros animes que esse tipo de coisa também acontece. Eu vou deixar na descrição do vídeo, porque eu provavelmente vou citar alguns spoilers neste, o que de fato efetivamente vai estragar a experiência de vocês. Então eu vou colocar na descrição do vídeo os animes para vocês assistirem, quem não assistiu, assistir primeiro antes de ver essa parte. Olha, eu vou falar, vale a pena ver. Para quem já viu, pode prosseguir à vontade. Se você não viu, não prosseguir, mais um aviso, você tem certeza mesmo? Se você quiser, vem, mas não se arrependa depois. Você vai se arrepender se fizer isso. Mas vamos lá. O ponto principal dele foi que o que é apelão demais perde a graça. E isso não é sempre verdade. Sword Art Online, concordo que efetivamente depois da primeira parte ficou mais chato, ficou muito monótono, ficou muito água com tijolo, como eu costumo chamar. Acontece sempre a mesma coisa, chato, se resolve sempre do mesmo jeito, que ele tá apelão demais, começou a formar harém e tal. Mas na primeira parte até que foi relativamente interessante, foi bonito um pouco o desenvolvimento dele. E esse é um ponto que é interessante, o protagonista apelão dele, que é o Kirito, efetivamente é um bom protagonista até aquela parte. Ele é um protagonista meio frio, meio chato, mas dada a época que isso aconteceu, ele de fato foi uma espécie de inovação, ainda era uma inovação. E este é exatamente o ponto que eu vou mencionar mais pra frente, mas por hora vamos deixar por aqui. Mahoka Koukou, por exemplo, que foi o que ele deu o exemplo de Regular Arithmetic High School, ou Mahoka Koukou no Retosei, como se falam em japonês, ou se talvez eu tenha errado uma sílaba ou outra, enfim, não sou fluente em japonês. É um anime que você não se diverte ao assistir por ver se o protagonista vai conseguir fazer tal coisa, mas como ele vai fazer tal coisa. O protagonista, o Kurogane Ikki, é um enredo bem genérico, passa em um enredo bem genérico. O protagonista, ele é um protagonista fracassado, bem similar inclusive a de Solo Leveling, onde o protagonista seria se você vir por esse ponto. E ele tá tentando ser um cavaleiro. As aptidões dele mágicas são uma bosta. Ele tem 1/10 da quantidade de magia que as outras pessoas têm. E ainda assim ele tenta ser um cavaleiro forte. Parece o clássico enredo shounen, um enredo bem assim genérico. E de fato ele tem muitos pontos genéricos, mas ele também quebra muitos clichês. E se você assistiu o anime até o final, cara, eu não sei você, mas especificamente eu não tinha certeza naquela última luta. Eu não sabia, eu fiquei muito tenso naquela luta. Eu não sabia, você parecia que tudo, ainda mais do jeito que eles colocaram, tudo estando em jogo. Mesmo o Kurogane sendo muito OP em diversos aspectos, cara, a parte que ele vai lutar, na luta dele com a Todo Touka, você quando começa, você não tem certeza, você fica tenso, você não sabe se ele vai ganhar. A não ser que você já tenha lido a obra, você fica muito tenso, mesmo ele sendo extremamente forte.
E esse é justamente um dos pontos. Não é necessário que um protagonista, só por ele ser apelão, que ele vá vencer tudo. O protagonista muito forte pode ter dificuldades. Claro, se dependendo da frequência, isso pode praticamente não influenciar no anime. Mas no caso de Hakudai Kishi, por exemplo, que é muito bem feito, a luta dele contra o que atirava um monte de flecha, o Kihara, alguma coisa assim. Cara, aquela luta foi muito tensa. Por mais que você pudesse esperar que ele fosse vencer, ainda assim eles passam uma sensação muito tensa, seja pro personagem, seja pra quem está assistindo. Você vai ficar com tensão naquela cena, vai ser uma coisa que você vai se surpreender. O mesmo serve para as outras lutas em sequência do anime. Mesmo contra o Devorador de Espada, é uma luta interessante. Outro ponto é o caso, por exemplo, de Yukoso, de Tsuriyoko, onde o protagonista, você nota que ele é relativamente overpower em alguns casos, você não nota tanto no anime, você vai notando conforme o passar do tempo do anime, mas ele não deixa de surpreender pelas situações. O que surpreende não é como o protagonista, não é o protagonista, são as situações que cada um cai e como o anime se passa. Por mais que o protagonista seja overpower, ele não é o tipo de coisa que ele possa resolver sozinho. E é muito interessante, apesar dele ser muito sinistro. E o terceiro ponto, que esse é o mais importante. Ele citou, por exemplo, o caso do próprio personagem passar por dificuldades. Isso não é válido. Como ele citou Cavaleiro dos Zodíacos, o Seiya, antes dele vencer as batalhas, ele apanhava e apanhava muito. E o fato é que, tal como em Hakudai Kishi, os audientes de Cavaleiro do Zodíaco na época, com certeza deviam ter ficado um pouco tensos em algumas situações. Mas depois de um tempo, você nota, era sempre a mesma coisa, era que nem Dragon Ball Z. Então, ele usar o argumento que o Seiya caía muito antes de vencer, não é nem um pouco válido. Aliás, eu digo, é até pior. Porque o Seiya, em Cavaleiro do Zodíaco, ele simplesmente fazia uso do protagonismo puro para conseguir vencer. Ele caía e finalmente ele, depois de muito tempo, se levantava, depois de tanta enrolação, e vencia. Aquilo não só era ultra previsível, como era ridículo. E esse é o ponto que eu vou falar. Eu acho que ele foi, sinceramente, um narrador. Ele foi um pouco extremista, um pouco emotivo demais, por assim dizer. Ele colocou toda uma questão cultural, uma questão psicológica, do motivo pelo qual existem tantos animes com protagonistas apelões, que isso se refletiria na sociedade, onde as pessoas têm esse desejo, elas veem isso na animação, e eu não discordo disso totalmente. Mas esse não é o fator principal. O fato é que o maior motivo para isso acontecer não é o psicológico das pessoas quanto ela mesma, é o psicológico delas quanto às obras. As pessoas notam, elas percebem que as obras vão se diferenciando algumas das outras, mas que a maioria delas são iguais. Vá ao cinema hoje em dia, quero ver você achar algum filme que não tenha um enredo previsível. Outro dia eu literalmente ouvi a história de um filme e adivinhei como seria o final, só pelo fato de tão genérico que ele é e um enredo ridículo de como se passa. Então, você fazer algo novo é difícil. E esse é exatamente o ponto. As pessoas estavam cansadas, muito cansadas, de protagonistas que utilizavam protagonismo, ou personagens que fossem fortes, mas que apanhassem. Dragon Ball fez sucesso na época, foi um bom anime e ainda faz sucesso até hoje. Só que o fato é que é enjoativo, as pessoas se cansam. Cavaleiro do Zodíaco é enjoativo desde aquela época, mesmo tendo várias pessoas assistindo, mesmo tendo vários audientes. Cara, fato é que Cavaleiro do Zodíaco é muito enrolado, tem um enredo muito clichê e especialmente é muito previsível. Cansou, as pessoas querem ver algo novo. E ver o protagonista apanhando é um tipo de coisa que é praticamente sádico. Eu fui um pouco extremo agora, mas o fato é que as pessoas elas não querem ver só o protagonista apanhando, porque isso não é real. Todo mundo que você enfrenta, você passa pela rua, você encontra a velhinha pega
a bengala dela, ela puxa uma arma, uma serra elétrica e te mata. Isso não é verdade. Isso é uma das coisas, inclusive, que eu mais critico em RPG. Você, em diversos jogos, você tá andando por aí, o NPC mais genérico é mais forte do que a party inteira. Isso é uma coisa ridícula. É absurdo. E as pessoas se cansaram disso. Esse é o ponto. Não é relacionado à economia japonesa, como as pessoas estão estagnadas, como as pessoas querem ser livres, como elas querem emoção. Não tem nada disso. O problema é que as pessoas se cansaram de assistir aquilo que elas sempre viam antes. Elas se cansaram de ver aquela mesma coisa genérica, aquela coisa que está sempre acontecendo, que está sempre se repetindo e que é chato. Por isso que eles escolheram protagonistas apelões. Os protagonistas apelões, eles não são uma forma de se esconder na virtualidade, por assim dizer, numa animação. Eles são o reflexo das pessoas que querem ver alguma coisa diferente. Querem ver o mocinho não apanhando sempre pro vilão e vencendo ao final por um mero roteiro. Que não querem ver o vilão espancando o protagonista, porque isso sempre tem que acontecer, mas que querem ver o contrário disso, que querem ver o protagonista ter poder. Não é só o antagonista que tem que ser forte. Por que não focar numa história onde o principal dele pode fazer muita diferença? Onde o principal não precisa passar por um processo evolutivo. Você não necessariamente precisa começar fraco para você evoluir. Você pode evoluir em psicologia. Tuaro, a obra de Tuaro, especialmente Tuaro Kagaku no Railgun, a Mikoto, a personagem Mikoto faz muito isso. Ela não fica mais forte com o passar do tempo. Os problemas mudam e a história desenvolve ela do mesmo jeito. Não é o poder, é o psicológico da personagem que vai mudando, a história que vai mudando. E esse é exatamente o ponto. Não está relacionado as pessoas quererem protagonistas apelões apenas com a psicologia delas, por elas quererem ser livres. O motivo disso é porque as pessoas se cansaram, elas não aguentam mais. Eu não aguento mais, eu não aguentaria um monte de obra idiota onde só tem pessoas que o protagonista chega, apanha pra cacete do vilão, vai, treina, não consegue, quando tá no final um milagre acontece e ele vence. Isso é chato, já deu nas bolas. Por isso que as pessoas migraram para esse tipo de protagonista apelão. E isso é uma indústria de marketing. Por quê? Death Note, Sword Art Online foram primeiros casos assim de animes conhecidos onde o protagonista fosse apelão. E tal como Eiichi, tal como Arém, tal como qualquer outro tipo de anime, como Shounen, claro, as empresas vão buscar fazer dinheiro, vão buscar agradar os clientes para lucrarem. Por isso que existem tantos animes de protagonista apelão, porque elas viram que é o tipo de coisa que mais dá lucro. E por que isso acontece? Porque as pessoas, por mais que isso não seja tão interessante pro roteiro, é mais interessante, ainda mais interessante que aquela merda de roteiro normal, onde o protagonista vence por mero ajuda do roteiro e que o vilão sempre tem que bater muito nele antes de acabar. Isso é chato. O protagonista apelão pode ser chato, mas não é tão chato quanto isso. Então, devido a tantos roteiros genéricos, esse é o motivo principal das pessoas terem mudado. Não é por conta de psicologia, é por isso. Pelo fato delas terem cansado daquele roteiro genérico merda. E lembrando, não é merda porque é genérico. É merda porque é um roteiro que não faz sentido, é ridículo e que a gente já assistiu demais. Demais e da mesma merda. Não é um roteiro bom e a gente ainda assistiu muito. Por isso que as pessoas querem mudar. Como finalizando o vídeo, por favor, peço a vocês que, se vocês curtirem o vídeo, cliquem no gostei, se inscrevam no canal. Faz muito tempo que eu postei o vídeo aqui. Eu sei que ele ficou meio longo, eu vou tentar dar uma editada, eu vou tentar botar, pelo menos cortar umas partes para ser as partes mais principais. E eu agradeço muito a quem tem assistido. Espero que todos tenham gostado. Eu ainda não tenho muitas habilidades para gravar vídeo, mas eu peço a ajuda de todos. Se alguém puder me dar uma dica aí nos comentários, eu vou tentar voltar a fazer mais vídeos com outras coisas. E, bom, é isso. Grande abraço a todos. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E até mais.